Bem-vindos mais uma vez a mais um episódio de E aí, professor? Vamos continuar o assunto do episódio passado. Eu tenho certeza que as pessoas estiveram ansiosas para saber do que nós vamos falar. Eu espero que sim. Bem, pelo menos eu tô. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, é um privilégio poder estudar a Tua criação. Nós podemos apenas ficar deslumbrados com tudo que Tu nos destes e reconhecer que Tu verdadeiramente existes. Por favor, nos ajude a perceber isso e nos ajude em nossa conversa e também aos que nos assistem. Em nome de Jesus, Amém. Como tudo isso veio à existência? Toda essa beleza que você vê aí. E, na verdade, a própria habilidade de ver, com todo o seu sistema complexo envolvido, foi uma explosão do nada. E por falar nisso, se a gente for olhar para um olho, não existe nenhum tipo de câmera nesse planeta que pode imitar o olho, Exatamente. com um sistema de foco e diferentes cores, e tem que ter tantos settings. Só para, se você pegar a câmera de um lugar e trazer para o outro, você tem que ajustar tudo de novo. O olho faz tudo isso de maneira automática, com a profundidade. Os meus estão ficando velhos, eu preciso de um pouco de assistência agora. Mas eles voltarão ao estado original. Sim, mas você tinha bons olhos quando você era pequeno. O tema é No Princípio, parte 2. Nós falamos a respeito do Big Bang, falamos o que a ciência diz sobre o Big Bang. Em nosso último episódio, falamos sobre o fato de a ciência alegar que tudo no universo veio de uma explosão do nada. Estávamos falando sobre 10 perguntas. A nona pergunta é: a evolução das moléculas da vida exigem condições ambientais totalmente diferentes para virem à existência sem enzimas? E algumas nunca foram produzidas sobre nenhuma condição ambiental simulada. Sendo assim, por que nos apegamos tanto a essa explicação para a origem química da vida? O Big Bang produziu todos os elementos, segundo eles. Estes elementos, basicamente, são a tabela periódica. Ok. Tudo o que está lá. Um deles é o carbono. E a vida está no carbono, no hidrogênio, oxigênio. Como combinar esses elementos para criar moléculas exigidas para a vida? Isso requer um tipo diferente de evolução. E tem que ter acontecido de maneira natural, já que eles excluem Deus da equação. Então, não existe um agente organizador. E nós nem sequer olhamos a algumas das outras questões, como a complexidade redutível e todas as outras questões. Nós já vamos ver isso. Então, como estas substâncias necessárias para a vida vieram a existir em primeiro lugar? Porque tudo que você teve foi uma explosão do nada, que deu origem a tudo. Mas, segundo eles, para que isso acontecesse, o tudo tinha que virar um pontinho de novo, explodir mais uma vez, multiplicar-se em fusões nucleares para criar elementos para a evolução das moléculas. Só assim a vida poderia surgir. É algo gigante. Além disso, as reações que têm sido simuladas geram apenas moléculas canhotas e destras. Mas a vida pode apenas utilizar as moléculas canhotas racêmicas, e não há mecanismo aleatório que permita isso. Além do mais, a atmosfera primitiva teria que ser uma atmosfera redutora, desprovida de oxigênio. Mas, se a água é essencial para a evolução da vida, então, na ausência de uma camada de ozônio, a radiação cósmica teria dividido a água em radicais de hidrogênio e oxigênio. Nunca poderia ter sido uma atmosfera redutora. Parece complicado, não é? É. Vamos explicar. Por favor. Muito bem, vamos dar uma olhada. Como obter moléculas orgânicas de maneira natural? Muito bem, este é o famoso experimento de Stanley Miller. Por meio desse experimento, ele postulou uma sopa com elementos nela junto a uma atmosfera. Mas perceba que é um sistema fechado. Tudo ali está fechadinho. A atmosfera dele possuía metano,
amônia e hidrogênio. Então veja que há nitrogênio ali, carbono e hidrogênio, mas não há oxigênio. Sim. Então esta é uma atmosfera redutora. Porque se você colocar oxigênio ali, nada vai acontecer. Pois no momento em que você criar algo, ele será oxidado e queimado. Então nunca podemos obter moléculas de maneira natural se você tem uma atmosfera com oxigênio nela. Ao mesmo tempo, para que algo possa existir, é necessário dissolvê-lo em alguma coisa, que é a água. E a água tem oxigênio? Sim, a água consiste de hidrogênio e oxigênio, e isso cria um impasse. Então, você tem essa atmosfera que não tem oxigênio, mas ao mesmo tempo tem a água ali embaixo. Ora, se não há oxigênio na atmosfera, então, seguindo este modelo, também não poderia haver uma camada de ozônio, pois ela precisa de oxigênio. Em nosso planeta, a camada de ozônio é o que protege esta Terra da radiação cósmica. Então, sem oxigênio, haveria uma enorme radiação atingindo nossa atmosfera. Entende? Sim. Agora, se existe água, então haveria vapor de água na atmosfera, que consistiria de hidrogênio e oxigênio. Quando a radiação cósmica atingisse a atmosfera, o oxigênio seria separado do hidrogênio. E aí você teria oxigênio. E não existiria uma atmosfera redutora. E nada aconteceria. Mas veja como ele foi espertinho. Ele criou um sistema fechado. Então ele colocou faíscas ali naquela atmosfera para simular a radiação, todo aquele clima, o que resultava em reações químicas. E, finalmente, após abrir esta torneirinha aqui, você teria moléculas orgânicas. Uau! Então pronto, sabemos como a vida começou, como moléculas orgânicas vieram à existência. Mas a grande falha desse experimento é que, apesar de a atmosfera dele não ter oxigênio, ele incluiu a água no processo. Esta é a grande falha. Mas essa não é a única. Ainda tem mais, vamos ver. Então, eles têm que presumir que a Terra primitiva possuía uma atmosfera redutora, porque assim que você acrescenta oxigênio, tudo que poderia possivelmente ser gerado seria destruído tão logo surgisse. E eles dizem ter uma ótima noção do que aconteceu há bilhões e bilhões de anos, não é? Enfim, vamos deixar isso para lá. Mas é isso que eles pensam. Muito bem, eles postulam que a atmosfera da Terra primitiva consistia de hidrogênio, amônia, dióxido de carbono, metano, nitrogênio e água. Ok, mas agora tem um outro problema, então. Você tem um problema, porque aí entra a radiação, que dividiria isso em radicais de hidrogênio e oxigênio. E aí você teria uma atmosfera oxidante. Mas apenas para excluir Deus do cenário, vamos supor que a água permanecia água. Agora eu pergunto, de onde veio essa atmosfera? Você tem que presumir que veio de uma atividade vulcânica, porque a Terra era um caldeirão fervente de magma aquecido, com um monte de gases sendo produzidos, e esses gases vulcânicos consistem de dióxido de carbono, dióxido de enxofre, ácido hidroclorídrico, nitrogênio e água. Mais uma vez, temos aí uma atmosfera oxidante. Essa atmosfera também não funciona. É necessário a primeira atmosfera. Então essa atmosfera, a primitiva, ela, de acordo com eles, só tem como resultado dessas atividades vulcânicas. Mas isso não é possível. Exatamente. Isso cria um problema. Então eles precisam automaticamente presumir que no passado os gases produzidos eram diferentes do que são hoje. Ora, mas isso vai contra o princípio uniformitariano, que diz que tudo no passado deve ser explicado pelas coisas do presente. E aí? E veja que a nossa atmosfera atual não funciona também, porque ela possui dióxido de carbono, oxigênio, que está na água,
nitrogênio, água e alguns gases inertes. Então, essa atmosfera também não funciona. Então, tem um problema aí. Muito bem. Se você fizer este experimento combinando algumas destas moléculas, então você pode obter moléculas primitivas, como aminoácidos, por exemplo. Ok. Muito bem, vamos dar uma olhada nos aminoácidos. Temos aí duas formas de aminoácidos. Vamos chamá-los de misturas racêmicas. Temos os aminoácidos L e os aminoácidos D. É como a sua mão esquerda e a direita. Uma é uma imagem espelhada da outra. A sua mão direita não é igual à esquerda. O polegar fica num lado diferente. Uma é uma imagem espelhada da outra. Assim como suas duas mãos são imagens espelhadas, esses aminoácidos são imagens espelhadas uns dos outros. Sim, tô vendo. Esse daqui é um aminoácido L, que é um aminoácido canhoto, enquanto esse outro é um aminoácido destro. Ok? Ok, exato, eu entendo. Agora, a vida utiliza apenas aminoácidos L. Mas, ao obtermos aminoácidos naquele experimento, acaba surgindo um problema, porque os aminoácidos produzidos são tanto L como D. Há uma mistura de aminoácidos canhotos e destros, mas a vida utiliza apenas os aminoácidos canhotos. Então é necessário um mecanismo que selecione os aminoácidos. Isso exigiria uma enzima. Ok. Mas uma enzima é feita de aminoácidos. Então, como produzir os aminoácidos corretos, se para isso eu preciso de uma enzima que é feita de aminoácidos? Você consegue entender o problema? Problema gigante. É fácil dizer, eu gerei substâncias proteicas, mas elas são inúteis para a vida. É, exatamente. E tem um outro problema. Um aminoácido tem esse grupo aqui. É um carboxilo, COOH. E o primeiro carbono é o que o torna um ácido. O primeiro carbono, depois deste grupo aqui, se chama carbono alfa, o primeiro carbono. E então você tem muitos carbonos que podem ser alinhados depois disso, que seriam o beta, o delta, o gama, etc. São os aminoácidos. Então, esse aminogrupo aqui, que o torna um aminoácido, está sempre ligado ao carbono alfa. Mas não existe razão por que ele não possa estar atrelado aos carbonos subsequentes, como o beta, etc. Ok, então o que faz estar conectado no primeiro? Então, se você pega essa mistura aleatória, você vai ter aminoácidos canhotos, aminoácidos destros, também terá alfa, beta, delta, gama, qualquer um desse espectro, só que a vida utiliza apenas um aminoácido canhoto. Que mecanismo precisa existir para selecionar os aminoácidos corretos em meio a todos os outros? Porque se você fizer uma proteína e acontecer de haver uma que não seja alfa, ou uma que não seja canhota, é inútil. Não funciona. Martin, temos aí uma característica clara de projeto, mas para eles não existe um projetista porque não existe Deus. Ora, como se consegue isso então? Então, eles conseguiram essa poça de coisas ali, de moléculas proteicas, e ficaram todos empolgados. O tal do cientista lá, o Fox, conseguiu essa tigela cheia de substâncias proteicas que são inúteis para a vida, mas muito empolgantes, porque é uma substância proteica. E veja que não existe enxofre ali. Não tem. E na atmosfera deles também não tinha nenhum enxofre. Mas alguns aminoácidos contêm enxofre. Como é que então isso surgiu depois? Porque o enxofre é necessário para os aminoácidos. Então é cheio de problemas. Você até pode conseguir uma substância parecida com proteína, mas é inútil. Sim. É inútil sem um mecanismo que faça a seleção necessária. E esse mecanismo está na enzima. E uma enzima consiste de aminoácidos que se unem como uma proteína, que pode ser somente a canhota alfa,
E o problema é que é impossível conseguir isso de maneira natural. É como se algo tivesse que fisicamente escolher somente essas moléculas. Mas não há nada de onde escolher. Exato, de acordo com eles, E não tem. pode ser a enzima, porque ela não estaria formada ainda. E aliás, se você quiser realmente complicar as coisas, a sequência e estrutura das enzimas é codificada pelo DNA. E o DNA é constituído destas bases nitrogenadas: adenina, guanina, tiamina, citosina, e o RNA tem o uracilo também. Agora veja que essa é uma estrutura completamente diferente. Agora a atmosfera que eles tinham para produzir os aminoácidos é incapaz de produzir tudo isso. Ok, então agora... É necessário outra atmosfera. E como seria possível uma outra atmosfera se esse planeta é um sistema fechado? Isso obriga eles a presumirem alguma outra coisa, como a vida ter vindo de fora daqui. Então agora não aconteceu mais aqui na Terra? Pois é, então eles se viram forçados a inventar uma outra teoria, que presume que a vida não teria surgido aqui. Essa teoria se chama panspermia. A vida veio do espaço sideral. Segundo essa teoria, alguns meteoros tinham as exatas condições necessárias para a geração da vida, e essas moléculas flutuaram para cá e acabaram caindo na sopa que estava borbulhando aqui na Terra. E foi assim que a vida surgiu aqui. Martin, você acha que eles estão na esfera da ciência ou na esfera da fé? Com certeza no campo da fé. Sim, porque agora até o espaço foi envolvido. Ah, com certeza. E como você mencionou, quase que o misticismo está incorporado aqui. Lembre-se, tudo tem uma imagem espelhada, mas não se pode usar essas imagens. E eu nem vou começar a falar sobre os açúcares. Nós apenas utilizamos o açúcar D. Não podemos utilizar os demais. E também são necessárias circunstâncias totalmente diferentes a fim de consegui-los. Então, como conseguir todos esses diferentes elementos? Sem a existência das enzimas, nada funciona. E alguns destes aqui nunca conseguiram ser gerados. Não importa em qual condição ambiental a simulação deles utilizou. Sendo assim, eles presumem que ainda não descobriram a maneira. Então é por isso que essa não é a razão pela qual eles começaram o CERN? Aquilo foi para descobrir de que consistem certas partículas, que energia existe nelas e se existe um salto quântico, ou talvez até mesmo um buraco de minhoca. Bem, aí já começa a entrar na ficção científica misturada com ciência. E poderíamos nos explodir neste processo, segundo alguns dizem, mas vamos nos ater aos químicos. A conclusão é: para que a vida possa evoluir, são necessários todos esses elementos químicos. Agora, os livros escolares simplesmente apresentam esses experimentos dizendo, é isso aí, mas não explicam que os resultados não servem para nada. E tampouco explicam como tudo foi ordenado a partir do caos. Afinal, isso vai contra a lei da termodinâmica, pois tudo vai da ordem para o caos, e não do caos para a ordem. Então, não é essa coisa certinha, como eles querem que você acredite. Nós também apresentamos a seguinte questão: como foi que a vida apareceu de repente nessa Terra, numa outra explosão? De repente, todos os animais apareceram. Logo no período Cambriano, a camada mais antiga de registros fósseis. De repente, todos os filos apareceram ali. Isso é uma explosão de vida. E como que a ciência escapa dessa? O equilíbrio pontual é o melhor que eles têm. Este artigo foi publicado em uma revista científica americana e diz assim: a evidência obtida pelo sequenciamento do RNA ribossomal 18S, moléculas que atuam na síntese da proteína de várias espécies, sugerem que muitos do filo, e lembre-se, um filo é uma categoria enorme de animais, apareceu quase que simultaneamente. Martin, evolutivamente falando, isso não é ridículo? Isso é 100% contrário ao que a evolução ensina. Deus falou e tudo passou a existir. O que é que a evolução ensina? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então você tem uma escolha entre duas opções.
Uma elimina Deus e a outra incorpora Deus. Mas eu admito, eu não sei de onde veio Deus. Eu também admito que não sei. Mas ele diz, eu sou. Exato. E eles dizem que também são. Porque o Deus deles é o nada, que explodiu e criou tudo. Então, de onde veio o nada, que acabou criando tudo? Ele apenas existia. Simplesmente é. Deus diz que ele é, e o nada deles também. Muito bem. Mas o quão rápido a evolução teria ocorrido? Outras descobertas continuam a salientar a velocidade e magnitude da explosão cambriana. Bowring e seus colegas nos deram recentemente nossas primeiras datações rigorosamente radiométricas para o evento, e aconteceu que rápido tornou-se muito mais rápido do que qualquer um havia imaginado. Na verdade, eles chamaram de evolução supersônica. Tão rápida que é impossível encontrar os fósseis intermediários, porque estão todos lá ao mesmo tempo. Ora, o criacionismo não ensina o mesmo? É exatamente a mesma coisa. Então, para que colocar milhões de anos no meio? Não é? E então eles fizeram uma confissão. A antiga literatura dizia que o nosso filo, ou seja, o Chordata, não teria aparecido até o período seguinte, o Ordoviciano, e que esta tardia evolução deve implicar um status avançado. Mas o Burgess Shale, ou seja, o Cambriano, já contém o Chordata. Então Ou agora... seja, o nosso filo já existia desde o início. A descoberta e descrição de Shen e seus colegas de um Chordata maravilhosamente e indubitavelmente preservado da ainda primitiva fauna de Shenjinyang agora sela o destino desse esforço equivocado de atrelar um caráter especial para a nossa ancestralidade. Os Chordatas surgiram na explosão cambriana. Ponto final. Estava tudo lá desde o início. Será que eles falam disso em livros didáticos? De jeito nenhum. Não. Vamos explicar melhor. Isso daqui é o que encontramos na literatura. Eles chamam isso de árvores evolutivas. Por exemplo, se você pegar os répteis, temos os anfíbios. E a partir dos anfíbios, teria surgido o plesiosauro, assim como todos esses outros aqui. Os dinossauros também, com todos os seus tipos, o Triceratops aqui em cima, os répteis voadores, o tiranossauro. Você consegue ver que todos teriam evoluído dos anfíbios, e lá em cima você tem os répteis modernos. Ok. Martin. Aqui embaixo temos os anfíbios. Saindo dos anfíbios, vamos subir aqui, ó, direto para a tartaruga. A tartaruga e o cágado. Agora, Martin, você está vendo algum fóssil aqui no meio? Não. Não. Isso porque este cágado e esta tartaruga têm sido assim desde o início. Então, na verdade, não existe uma árvore evolutiva. Existe algum fóssil aqui embaixo? Não. Também não. Então isso vem da onde? Da fé. Da cabeça dos cientistas. Eles encontram isso nas rochas, estão todos no mesmo nível, e então eles elaboram tudo isso daqui, tentando te convencer de como tudo veio à existência. Então isso aqui é, como você disse, tirado apenas da cabeça. Esse é o gráfico que alguém desenhou porque ele acha que essa é a única explicação lógica para isso. Exato. Isso é chamado de árvore evolutiva. Mas, na verdade, uma vez que estão todos lá ao mesmo tempo, é uma grama evolutiva. Já que você pode pegar esta linha aqui e trazê-la até o início. E essa daqui até o início. E essa daqui até o início. Curiosamente, eles chamam esse aqui de fóssil vivo, porque ele nunca sofreu alteração, exceto pelo tamanho, que foi do grande para o pequeno. Então, na verdade, desevoluiu. Ele diminuiu. Ele sofreu deterioração. E a Bíblia diz que a Terra está se desgastando como uma roupa. Tudo dentro dela está deteriorando. Se você pegar, por exemplo, o tempo de vida dos homens, costumava ser 900 e poucos anos no início, hoje, com sorte, você chega aos 80. Então veja que há uma deterioração.
viemos de homens de grande estatura para de pequena, a Bíblia está em harmonia com o registro fóssil. Exato. E se você for para a serpente, ou qualquer uma destas criaturas aqui, todas já existiam no início. Por isso que é uma grama, não tem nada de árvore aí. Não existe um ancestral comum. Isso é pura conjectura. E sabe de uma coisa? Eu lembro que o Selacanthus estava extinto. E eu acho que foi até aqui na África do Sul, numas O praias Smith aí encontrou. que eles acharam. Exato, e esse peixe aí supostamente tem 320 milhões de anos. Mas não mudou nadinha desde aquela época até hoje. Não, porque era um peixe desde o início. O mesmo acontece com o esturjão, que tem aquelas escamas ósseas em suas costas. Aham. E, portanto, seria primitivo, mas a verdade é que a escama óssea é mais avançada do que uma escama normal. Então, tudo isso é blá blá blá. Muito bem. Me permita explicar como isso aconteceu. Temos aqui uma árvore evolutiva que eu poderia presumir, por exemplo. Considerando que a evolução iria do pequeno para o maior, poderíamos começar a nossa árvore pelo Chihuahua, porque é um cachorro pequeno. Ele, então, aumentaria de tamanho ao longo do tempo. Mas lembre-se, o registro fóssil mostra o oposto disso. Mas, enfim, temos aqui o nosso pequeno Chihuahua. E aqui, deste lado, temos as espécies de cães de focinho achatado, o Bulldog, etc. Então, ele supostamente teria evoluído do Chihuahua. Do outro lado, temos os cães de focinho comprido, e os de orelha comprida estariam em uma categoria separada. Veja que começa com este cão, com a orelha comprida, que vai ficando ainda mais comprida. E que, aliás, tem as pernas cada vez menores também. Aqui nessa outra categoria, que poderiam ter evoluído mais ou menos assim. Muito bem, isso parece ser muito lógico, mas é totalmente sem sentido. Uma vez que todos evoluíram do lobo. O lobo possui toda essa capacidade genética aí. Vejamos o cavalo. Esta aqui é a árvore evolutiva. Ela começa com Hiracotério e eles prosseguem na sequência até finalmente chegarmos no cavalo moderno aqui em cima. E eles mostram como as patas foram mudando até se tornarem... Bom, esse aqui é um tipo alemão, mas tudo bem. Agora, Martin, o que é interessante é que isso, mais uma vez, é pura conjectura. Porque todas essas criaturas existiram ao mesmo tempo, assim como os cães. Quando você pega a variação de cavalos, na tentativa de dizer como evoluíram, eu partiria do menor para o maior. Acontece que isso é variação natural. Já está nele isso. Variação natural. O sequenciamento por tamanho vem somente da minha Puramente cabeça. da cabeça de alguém. Não é necessariamente assim. Certo. Agora, veja os seres humanos. Hoje não existe reconhecimento facial? Sim. O que quer dizer que há rostos diferentes. Sim. Não seria óbvio concluir que Deus ama a variedade? Ah, com certeza. Muito bem. E como a ciência entende a variedade que existe na genética? Eles têm que presumir que todos esses mecanismos maravilhosos que geram a variedade vieram simplesmente a partir do acaso. Ao acaso. Mas eles são tão complexos, como veremos a seguir, que só podem ter sido planejados. O problema é que eles não podem de jeito nenhum aceitar um criador. Isso é um problema. Veja, por exemplo, a evolução do homem. Eles têm tanta certeza de que evoluímos dos Australopithecus. Pithecus significa primata. Eles criaram essas árvores evolutivas que nos mostram como o homem evoluiu, e de uma dessas variações, finalmente surgiu o hominídeo, que parece-se com o homem moderno. Isso seria a evolução. Então, a partir do primitivo até o moderno. Eles presumem isso como uma árvore evolutiva, mas não é uma árvore, é mais uma grama. Todos juntos. Todos estavam ali ao mesmo tempo. Então, todos os macacos que temos e os seres humanos que existem, com toda a sua variedade, já existiam desde o início. Começo.
A variedade dos primatas existe dentro das espécies primatas. A variedade da humanidade, com seus formatos, tamanhos e formas, existe dentro dos genes originais de um par, com a capacidade de originar todos os outros. De variar. Mas como funciona essa capacidade de variação? Você se lembra que falamos a respeito de genotipo e fenotipo, sim. explicando o que eles são? O genotipo são todos os genes em um organismo. E o fenotipo são todos os traços visuais expressados pelos genes. Então, o fenotipo é a sua aparência e o genotipo são os genes que determinam essa aparência. Sim. Agora, eu não saberia o que está escrito neste livro até que eu o lesse. Até que você abra ele. Certo? Então, a seleção natural não pode fazer nada com o meu livro. A seleção natural não pode melhorá-lo. A seleção natural não pode melhorar este livro sem conhecer o seu conteúdo. É necessário que algo inteligente leia o livro para ver o que está nele, certo? A seleção natural não atua nesse nível. Vamos tentar explicar melhor. O livro seria o genotipo. O fenotipo seria o resultado do genotipo. Por exemplo, imagine que o livro contenha as instruções para a construção de um avião. Sim. O avião construído seria um fenotipo. E entre as instruções e a construção final do avião, existem várias etapas. Tem um bom número de coisas. A primeira delas é que alguém precisa ter escrito as instruções. Sim, ok. Mas para eles não existe Deus. Não, então tem que ser pelo acaso. Deus nunca idealizou as instruções. Foi a sorte. É isso o que presume a teoria evolutiva. Para eles, o acaso escreveu o livro. Mas ainda que eu tivesse as instruções, não quer dizer que eu teria o avião. Você só tem a informação. Eu nem sei se esse avião voa. Exato. Como saber se ele voa? Eu tenho que construí-lo. Para ver se voa mesmo, você só pode usar o fenótipo. Você está entendendo, hein? Você gosta desse tema, não é? Sim, muito. Porque agora, esses genes, eles simplesmente representam instruções de coisas que têm que ser montadas para então poder... E nós já falamos sobre o surgimento do livro. Toda aquela conversa sobre moléculas, etc. Mas suponha que ninguém tenha escrito o livro, ok? As instruções teriam apenas aparecido. E as instruções são o projeto do avião. Bem, para construir o avião, é suficiente apenas ter as instruções? Não. Você tem que ter os materiais. Primeiro você tem que ter o material descrito no livro. E daí? E depois um engenheiro. Alguém que possa montar. E depois um Exato. construtor. Agora, Martin, se eu simplesmente desse a você todo o material do avião, suponha que eu tenha te dado o metal do avião, e lhe dissesse, agora construa as asas, o motor, as rodas, você não precisaria de uma fábrica? Sim, com certeza. Você não precisaria de ferramentas para construí-lo? Sem esse equipamento, haveria um avião? Não. Sem o equipamento, não adianta nada. Você só vai ter as instruções. Você tem que montar ele a Muito partir bem. das diferentes... O ponto é o seguinte. Não é suficiente ter o livro. Exato. Você ainda precisa de todo o equipamento, além dos engenheiros, além dos construtores, para que finalmente você chegue no avião, no produto final e funcional. Eu não coloquei nada ali no meio dos dois, mas todas essas etapas intermediárias teriam vindo da onde? Bem, de acordo com eles, provavelmente o acaso. Exato, porque a seleção natural não atua nesse nível. Ela só passa a atuar depois que o avião já está construído, certo? Então, não basta que eu diga, eu criei os parafusos do avião. Pois os parafusos, sem a instrução, não valem de nada. Você ainda precisa de um projetista, de uma fábrica, para finalmente ter o produto, para então testar se ele voa. A seleção natural só atua quando existem opções para serem selecionadas. Eu não posso selecionar algo se eu só tenho uma opção.
Então não Exato. basta que isso aconteça uma vez, mas precisa acontecer quanto? Milhões de vezes. E você ainda tem que ter algo que possa produzir a próxima geração, ou seja, tem que ser macho e fêmea. Quanta fé é necessária para acreditar nisso? Não é? Muito bem. Então a seleção natural exige a existência de mais de uma variante. É. Sendo assim, precisamos de um monte de instruções, livros diferentes, códigos genéticos diferentes. É uma informação muito complexa. Além disso, precisamos do equipamento para a construção, para finalmente termos um produto para testá-lo. E tudo isso sem intervenção nenhuma de inteligência. Isso está fora de cogitação. Todas essas etapas extremamente complexas são pura sorte. Vamos elaborar um pouco essa questão do livro. E, aliás, esse livro aqui em minhas mãos é extremamente importante. E esse livro diz, na verdade, quem que é esse tal do acaso? Sim, o arquiteto do acaso, não é? Ele está presente desde o início, mas ninguém liga para ele. Então eu vou colocar o livro de volta. Muito bem, o que é que está escrito nas instruções para que você tenha a sua aparência? Tem que ser... Porque você é formado a partir de uma única célula. Metade da informação do seu pai e metade da informação da sua mãe. Isso é misturado de maneira milagrosa e se torna um. Então, essa informação é processada e utilizada em uma fábrica que já está pronta ali. Alguém deve ter idealizado essa fábrica, pois seria necessária informação para construir a fábrica em si. Então, além da informação que já estava naquela célula, tinha que existir uma fábrica pronta. E a fábrica apenas seguiu as instruções. E, segundo eles, ninguém planejou isso. Essa informação estava no DNA e a fábrica estava no restante da célula. Então, você precisou pegar a informação no DNA e transcrevê-la para que ela saísse da célula até a fábrica. Essa transcrição é chamada de mRNA, que é uma cópia da informação ali do DNA. É uma cópia espelhada. Ok. A cópia espelhada é a informação daquilo que deve acontecer. O que está no DNA é o inverso daquilo que tem que acontecer. É bastante complicado. O acaso é um arquiteto maravilhoso. E depois disso, ainda é necessário que haja uma fábrica. E, coincidentemente, existe uma. E a informação para a existência dessa fábrica já estava ali no DNA, pois sem essas instruções, nem fábrica haveria. É fascinante. Continuando. Após a informação ser encaixada ali, uma cópia daquilo é colocada no ribossomo. A informação, então, é lida e produzida uma proteína. E, como já disse, apenas os aminoácidos canhotos e alfa foram selecionados, ignorando todo o resto. É uma máquina muito inteligente, não é? Eu acho que vale a pena nós darmos uma olhada em um vídeo que mostra de maneira muito interessante este processo. É realmente muito bem feito, veja só. Por meio da computação gráfica, nós podemos entrar nesse maravilhoso sistema. Após entrarmos no coração da célula, podemos ver as linhas de DNA firmemente ligadas. Estas são as instruções necessárias para construir cada proteína de um organismo. Em um processo chamado de transcrição, uma máquina molecular primeiro desenrola uma seção do DNA, para assim expor as instruções genéticas necessárias para a construção de uma molécula de proteína específica. Então, outra máquina copia essas instruções para formar uma molécula chamada de mensageiro RNA. Após a transcrição estar completa, um fino cordão de RNA carrega a informação genética através do complexo de poros do núcleo. Estes são os controladores de tráfego daquilo que entra e sai do núcleo.
O cordão de mensageiro RNA é direcionado a uma fábrica molecular de duas partes chamada ribossomo. Após anexar-se seguramente a ela, começa o processo de tradução. Dentro do ribossomo, uma linha de montagem molecular constrói uma cadeia de aminoácidos especificamente sequenciada. Esses aminoácidos são transportados a partir de outras partes da célula e então ligados em cadeias de centenas de unidades. É a sequência desses aminoácidos que determina o tipo da proteína fabricada. Quando a cadeia é completada, ela é transportada para uma outra máquina que irá dobrá-la de uma maneira específica para que possa desempenhar a sua função. Após a cadeia ter sido dobrada em uma proteína, ela então é liberada e conduzida para uma outra máquina molecular, para o exato local onde será utilizada. Tudo isso para produzir apenas um pequeno subcomponente. Impressionante, não? E a seleção natural não atua nesse nível. Ela atua somente depois que o produto final já está pronto. E eles dizem que tudo isso aí passou à existência por sorte. É muita fé, não é? Bem, você precisa de uma quantidade tremenda de fé, se você quiser acreditar que isso aconteceu pelo acaso. Tudo por acaso. É incrível, não é? Então, Martin, você tem milhares de genes. E você cria milhares de tipos diferentes de células. Não apenas um tipo de célula. E isso por si só já é outro grande problema para eles. E como saber quais genes ativar e quais não ativar? Algumas vezes existem alelos, em outras palavras, cópias de certas informações, cada uma com uma variante diferente da mesma coisa, para que assim haja variação. E se você misturar a isso a questão dos dois sexos, a questão fica ainda mais complexa. Mas tudo isso é por acaso. São necessários mecanismos não apenas para ler o DNA, mas para controlar os genes, que determine quais devem ser lidos. Além disso, são necessários ativadores para ligá-los. Seria como ligar um interruptor de luz. Sim. É necessário ter alguém para ligar aquilo. Exato. E é necessário um botão. E se existem duas luzes, são necessários dois botões. Um para ligar, outro para desligar. Você está entendendo? Exato. E como surgiu tudo isso? É que nem esse vídeo aí. Todo esse DNA e essas coisas aí, tudo bem. Mas aí tem a máquina. De onde que veio essa maquinaria? De onde veio? Surgiu tudo por acaso. Além disso, temos as transposições. Um transposon é uma peça de DNA que pode ser removida de maneira precisa de uma peça de DNA e inserida em outra peça. Mas tem que ser um processo muito preciso, porque se houver um pequeno erro nessas mensagens, no DNA, toda a mensagem é destruída, pois a sequência está corrompida. Se corrompe. Tudo foi corrompido. É como remover uma letra de uma palavra. Ela não faz mais sentido e deve ser descartada. Então, todos esses mecanismos são extremamente precisos. Eles não podem errar. Do contrário, não serve para nada. Como isso veio do nada? Foi sorte, dizem eles. Você pode ir de um rato pequeno para um rato gigante apenas com uma ação. Um transporte de um gene para uma outra posição. Digamos, por exemplo, que o hormônio do crescimento seja lido com mais frequência nessa posição do que nessa posição. Então você vai ter um rato maior. Ok, entendi. Isso permite adaptações a mudanças de ambiente. Ok. Eles podem se tornar maiores ou menores, dependendo do ambiente.
É um mecanismo extremamente complexo e preciso, mas ele surgiu do nada, sem a intervenção de inteligência. E o que dizer então da epigenética? Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas a epigenética é uma maneira de até mesmo transferir traços de caráter, comportamentos de uma geração para a outra. No passado, pensávamos que a única coisa transferida de uma geração para a outra era a informação física, o hardware, aquilo que você é, a sua informação genética. Mas através da epigenética, na qual não vamos nos aprofundar muito, existem várias palestras falando disso por aí. A epigenética torna possível que comportamentos, por exemplo, se uma pessoa tem inclinação à ira, ou para qualquer outra coisa. Então isso, na verdade, está no genótipo? Genes que podem ser ativados e desativados para transmitir certas inclinações. E o interessante é que se você parar aquele comportamento específico, alguma coisa ruim, por exemplo, pode levar 2, 3 ou 4 gerações para livrar-se daquilo. Então você pode herdar traços ruins de caráter dos seus pais. Mas não significa que você está preso a eles, você tem que mudá-los. Se você tem tendência para irar-se, se você herdou a ira pela epigenética, veja, a Bíblia diz, até a 3ª e 4ª geração, vocês terão que lutar com algumas dessas coisas. Então, até isso está em harmonia com a ciência. Mas esse mecanismo complexo, no qual certos genes são ativados e alguns suprimidos, por exemplo, se você tem propensão na sua família para câncer de mama, e você sabe que o estímulo para o câncer de mama é comer certos tipos de comida, por exemplo, fritura, etc. Se você tira aquilo e não come mais, apesar de você ter a propensão, é possível adormecê-la. Isso por meio desse processo que eu acabei de mencionar. Mas se você fizer a coisa errada, você vai ativar aquilo. É um mecanismo complicado, nós não vamos nos aprofundar nele. Mas o importante é que a variedade que existe no mundo foi uma variedade pensada, coordenada, muito precisa. Ela está nos genes e não é submissa à seleção natural. Muito bem, vamos falar a respeito de outro ponto aqui, a complexidade irredutível. Eu vou explicar melhor. Há coisas que só funcionam se já tiverem todas as suas peças. Sim, do contrário não funciona. Se você tirar uma pecinha, já não funciona mais. Um relógio não pode começar a funcionar de maneira gradual e progressiva. Ou ele funciona ou não funciona. Biologicamente falando. Sim. Um relógio. Será que ele começou a funcionar aos poucos? Não, porque ele é irredutivelmente complexo. Vamos dar uma olhada em algo que é irredutivelmente complexo. Nós não vamos nos aprofundar em detalhes da ciência, porque seria muito complicado. Estamos falando a respeito da filosofia, do princípio por trás disso, mas apenas por curiosidade. Temos aqui um artigo revisado de um jornal científico. Estrutura e função do motor bacterial flagelar bidirecional. Ok. Agora, um organismo unicelular pode ter uma pequena estrutura parecida com uma cauda, chamada de flagelo, que gira e faz o organismo se locomover. E produzimos milhões delas, como os espermatozoides. Eles têm um pequeno motor de flagelo, que o permite nadar até o óvulo, até finalmente fundir-se a ele. E com a fecundação, surge a próxima prole. Agora, esse motorzinho, esse pequeno motor, ele não pode começar a funcionar aos poucos, devagarinho. Senão não funciona. Vamos ler então o artigo, não para nos aprofundarmos nele, mas apenas para pegar a ideia. Aqui está o resumo. O flagelo bacteriano é uma organela locomotiva que propulsiona o corpo da célula bacteriana em ambientes líquidos,
O flagelo é um complexo supramolecular composto de cerca de 30 proteínas diferentes, consistido de pelo menos 3 partes: um motor rotatório, uma junta universal e um filamento helicoidal. O motor flagelar do E. coli e da Salmonella são movidos por meio de uma diferença potencial eletroquímica internamente direcionada de prótons ao longo da membrana citoplasmática. Ou seja, ele precisa de combustível, como qualquer motor. Esse motor flagelar consiste de um rotor feito a partir de todas essas proteínas aqui e de uma dúzia de estatores consistidos disso e mais daquilo, que também agem como um botão molecular, o que permite ao motor girar tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Ou seja, o negócio tem até marcha ré. Cada estator é ancorado à camada peptidoglicana por meio do domínio perioplásmico C-terminal desse negócio aqui e atua como um protocanal para alinhar o fluxo por meio do canal com geração de torque. Olha, tem até um gerador de torque. Trata-se de um motor extremamente sofisticado. Basta tirar um desses elementinhos aí e o motor já não funciona. Mas não acabou ainda. Veja só a aparência dele. Então, nessa imagem, vemos os componentes. Veja só esses anéis compostos de proteínas. Ele pode ir para frente, para trás, pode até mesmo desviar de obstáculos. Ele pode acelerar, diminuir a velocidade. É um motor de verdade. Mas basta tirar uma pecinha e ele quebra. Como isso daí veio à existência? Pelo acaso. Você acha que acabou? Ainda não, veja só. Esse é um diagrama esquemático da bactéria movida por prótons e de motores flagelares movidos por sódio. Esse motor é extremamente eficiente. É melhor do que um motor de carro ou qualquer coisa que já tenha sido projetada por humanos. Olha só como ele é complexo. Tire uma pecinha e já era. Não serve para nada. Portanto, é impossível que isso tenha começado a funcionar aos poucos. Vejamos agora o cloroplasto. Isso é a estação elétrica do nosso planeta em termos de vida. É isso aí que cria energia a partir da atmosfera. Isso aí utiliza a luz do Sol para criar moléculas que lhe permitem viver. Ele produz energia na forma de carboidratos e consiste nessa estrutura aqui. É uma cadeia de transporte de elétrons que captura a luz solar e, juntamente com a água e oxigênio, acaba produzindo essa magnífica reação química que vai resultar em aminoácidos, ácidos graxos e exporta sacarose. Aí está, Martin. Veja só. É uma estrutura magnífica. Remova um componente dela e nada funciona. Não funciona, E a vida na Terra depende disso aí. Segundo eles, isso apareceu um dia de repente. E fica melhor a cada vez. Dá até mesmo para começar a pensar que essas pessoas que alegam ser tão espertas, inteligentes, em atribuir essas coisas aí ao acaso, não são tão espertas assim, não. Mas eles não dizem isso. Eles embrulham tudo em jargões científicos para que pareça que tudo é possível, mas eles escondem todas essas questões problemáticas. É mesmo. Se a gente voltar para aquela imagem que você mostrou, aquela árvore evolutiva que simplesmente foi extraída da mente de uma pessoa, eles não falam isso. Eles não falam dos problemas. Poucas pessoas sabem da complexidade maravilhosa desse sistema. As pessoas acham que é muito simples. Você pega o oxigênio, a água, o carbono e pronto, aqui está. O produto necessário para que haja vida na Terra. Mas poucos sabem da complexidade desse sistema. Agora, voltemos um pouco ao registro fóssil. Veja os insetos, por exemplo. Eles sempre foram insetos. Todo esse processo evolutivo dos insetos só está na cabeça dos cientistas. É como aquele exemplo que demos de pegar um cachorro pequeno e ir sequenciando até o cachorro grande.
mas não é isso que está no registro. Todos já estavam lá ao mesmo tempo. Aqui temos o fóssil de um inseto. Ele é exatamente como os atuais, exceto pelo tamanho. Veja só isso aqui, é muito interessante. Aqui à esquerda, temos uma libélula. Temos libélulas com asas únicas e asas duplas. Curiosamente, temos helicópteros com um rotor e helicópteros com 2 rotores. Você sabia que o helicóptero foi projetado baseando-se na libélula? Eu já ouvi falar disso. Os engenheiros se inspiraram na libélula. Mas tem um problema aí, porque a libélula tem asas fixas. Por outro lado, os besouros, por exemplo, possuem asas dobráveis. Elas ficam escondidas debaixo de uma carapaça que as protege. É como uma garagem. Elas precisam ser dobradas para caber lá. Agora, a grande questão é a seguinte. Eles dizem que a libélula é um animal mais primitivo do que o besouro, porque o besouro pode dobrar sua asa para guardá-la. O problema é que no registro fóssil não existe um meio termo entre os dois. Só existe um ou outro. Isso os obriga a presumir que um surgiu apenas após o outro. Esse aqui deve ter vindo primeiro porque o outro é mais avançado. Porque ele pode dobrar e é mais complexo. Você pensa ser mais complexo. Mas, curiosamente, o helicóptero foi baseado aqui no primeiro. Então imagine o que aconteceria se a gente usasse asa de besouros. De acordo com ele. Mas enfim, a questão é que não há evidência da evolução de um para o outro. Agora vamos aos olhos. O olho do inseto é um olho composto. Ele tem uma estrutura complexa de espelhos. Esses espelhos são homitídeos. Eles são todos compactados, sendo parte de uma figura compósita. A partir de todos esses espelhos, o cérebro do inseto tem que fazer uma imagem. Agora, isso é tão complicado que é irredutivelmente complexo. Se você tirar um componente, acabou tudo, não funciona mais. Mas como isso não fosse o bastante, o inseto ainda precisa de um computador para interpretar todos aqueles sinais, para transformar aquilo em uma imagem virtual, correto? De onde veio esse computador? Quem programou esse computador? Temos aqui um inseto dentro de um âmbar, é um fóssil. É a primeira aparição de um olho completo dentro do registro fóssil. Veja como ele está totalmente formado. Isso porque é impossível que esse olho tenha surgido aos poucos. Porque daí não teria como funcionar. Ele não funcionaria? É complexidade irredutível. Os fósseis provam que os insetos sempre foram assim. Aqui temos o fóssil de uma formiga. E veja só a piadinha aqui. Nossa, Fred, 60 milhões de anos? E você não mudou nada, hein? Isso porque não há nada nos fósseis que mostre qualquer tipo de evolução, porque eles sempre foram como são hoje. Elas se parecem exatamente igual. Exceto pelo tamanho. Sendo assim, a variação são modificações no genotipo, que resultam em mudanças no fenotipo, e ocorrem, por acaso, através de mutações. Essas mudanças são aleatórias, não têm nada a ver com a seleção natural. É somente após o resultado final que a seleção natural pode dizer este serve e este não serve. A recombinação genética é produzida pela fertilização e pela meiose, que é uma seleção independente e cruzamento, para que ocorra a variedade. Nesse processo, veja, uma das borboletas é macho e a outra é fêmea. Precisa ser assim para ter variedade. E como isso acontece? Pelo acaso. Porque a variedade é produzida pela combinação de macho e fêmea. Só que toda a informação que constitui um macho e toda a informação do que constitui uma fêmea já precisa existir para que haja variedade. É a questão do ovo e da galinha. Enfim, temos aqui os cromossomos. Um deles é do pai e o outro é da mãe. Certo? Eles serão divididos em componentes e então vão trocar informações, o que, por sua vez, vai se parecer com isso aqui. O vermelho veio do pai e o azul veio da mãe. E eles vão trocar informações.
No fim do processo, você terá um pouquinho do azul e um pouquinho do vermelho. Um pouco do azul, um pouco do vermelho. E esse é o processo do cruzamento. É algo estupidamente complexo. Um errinho e você vira um repolho. Martin, o objetivo disso é aumentar a variedade da prole. Mas a única coisa que a seleção natural faz é selecionar se uma variedade vai continuar ou não. Então, todo esse processo surgiu pelo acaso. Veio do nada. Você não faz ideia de quão complicado isso é. Tudo tem que ser feito de maneira extremamente precisa. Você precisa de uma enzima que corta o DNA do seu pai no lugar exato. E corta o DNA da sua mãe também no lugar exato, para depois unir os dois para que a mesma informação continue, só que de uma maneira variada. E tem que ser exatamente naquele local, porque se for uma fração de segundo mais cedo ou mais tarde, aí já era. Tudo dá errado. Então, Martin, esse mecanismo complexo que produz variedade na prole é um sistema tão complexo que é de fritar a cabeça. Se você analisar todos os detalhes de como acontece, quais enzimas estão envolvidas no processo, como as enzimas replicantes têm que trabalhar, como as enzimas editoras vão seguindo o processo para conferir se nenhum engano foi cometido. É uma coisa assustadora. Como tudo isso surgiu sem inteligência? Sem um projetista? É o que eles dizem. Veja só o processo. Você faz o cruzamento e acaba pegando um pouquinho de um pouquinho do outro, e isso milhares de vezes. É uma coisa tremenda. Muito bem, vamos recapitular. Martin, você acha que é necessário muita fé para presumir que todos esses mecanismos que produzem a variedade, macho e fêmea, todo o sistema que cria essa variação por meio do cruzamento de genes, resultando em todas essas possibilidades, de uma maneira absurdamente controlada e precisa, tenha surgido por acaso? É uma fé absolutamente insana. Ao mesmo tempo, também precisamos de fé para acreditar em Deus. Então temos uma balança. Você deve pesar as evidências e escolher no que você quer acreditar. E se você inserir a profecia nisso tudo? Aí então você vai ter... E se o arquiteto dizer para você, com licença, eu sei que você não acredita em mim, você acredita que é tudo por acaso. Bem, e se eu lhe dissesse o que vai acontecer daqui a 1000 anos? Se eu lhe disser que no ano tal, no lugar tal, a partir da linhagem tal, vai nascer uma determinada pessoa que fará isso, isso, isso e aquilo outro. E no que se refere aos reinos do mundo, me permita dizer a você que quando terminar um determinado reino, virá esse outro, e após 600 anos, virá este outro, e 300 anos depois, este outro, e aí aquela coisa vai acontecer. E depois viria um governante que faria isso, isso e aquilo, e para sua surpresa, tudo acontece. Isso não seria a prova de que esse Deus tem um conhecimento inexplicável? Sim, teria. Isso não é evidência para pôr na balança também? Mas agora em qual das balanças? Na balança se existe Deus ou não. Sim, mas... Você pode pôr no outro lado? Não, porque isso seria um pesadelo. Muito bem, já entendi. Ok, vamos para o final então. Temos mais algumas coisas para falar. A Bíblia diz que houve uma inundação universal, o dilúvio. Os geólogos dividem as sequências das rochas naquilo que eles chamam de coluna geológica, certo? A camada mais antiga, onde estão os macrofósseis, é a Cambriana, aqui embaixo. Foi a partir dela que começou a macroevolução na direção dos animais maiores. Foi a partir dali que começou. Então, pela lógica, os animais estariam evoluindo ao longo de todas essas camadas.
Os animais mais primitivos estariam aqui embaixo, na Cambriana, e os mais avançados aqui em cima. Mas como vimos, todos já aparecem aqui embaixo, Numa na Cambriana. explosão só. É a chamada explosão cambriana. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, conforme você vai subindo, você acaba chegando no período quaternário, o período no qual, segundo eles, surgiram os mamíferos e também os seres inteligentes. Mas antes de chegar lá, existe uma camada chamada Cretáceo. A palavra Cretáceo significa giz. Ok. Veja só, ela tem aparência de giz. Não é? Então, vamos subir. A gente começa ali embaixo, no Cambriano, e vamos subindo, subindo, até chegar no Cretáceo, aqui. Agora perceba que a camada que antecede os animais que temos hoje é uma camada de giz. E essa camada de giz é universal. Sobre a Terra inteira? Ela pega a Terra inteira. Mas do que ela é feita? Essa camada é feita de organismos de carbonato de cálcio. Ok. Ou seja, organismos marinhos. É uma camada de giz. Quando você escreve num quadro com giz, você está escrevendo com fóssil. Esses serizinhos aqui são pequenas conchas unicelulares, de criaturas unicelulares. Além disso, você também encontra nessa camada de giz todas essas conchas marinhas, assim como micro-organismos e criaturas como essas. Todas elas estão nessa camada de giz. E essa é uma camada sobre a Terra inteira. Essa camada cobre toda a Terra ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, temos uma camada de carvão marrom. Ela é gigantesca. É o maior campo de carvão marrom do mundo. Esse carvão não está enterrado profundamente na Terra, está mais à superfície. Então não é carvão, é parcialmente carvão. E misturado a essa camada, aliás, isso é na Europa, tá? É bem perto ali dos Alpes. E nessa camada de carvão, você tem essa outra camada de giz. Camada de calcário? Ok. Que por sua vez está cheia de organismos marinhos. Esses são os organismos encontrados nela. Ela é repleta de organismos marinhos. Marinhos, ou seja... Estava debaixo d'água. E aqui na foto temos um geólogo. Aliás, ele era um geólogo evolucionista, tá? Ele está explicando como essas camadas de carvão marrom vieram a existir. Eles presumem que antes aquilo era uma floresta, que acabou crescendo ali. Mas de alguma maneira, bem no meio da Europa, tudo ficou debaixo d'água. Porque existe a camada de giz. Ele está segurando um pedaço de giz. Veja só. Você pode usar isso aí para escrever no quadro negro. E o curioso é que se você cavar ali naquela floresta, você vai achar isso daí. Isso quer dizer que o mundo inteiro já esteve debaixo d'água. Apesar de haver uma camada bem no topo provando isso, para eles não houve dilúvio. E também é interessante que, ao analisarmos o resto do registro fóssil, nós encontramos cemitérios. Cemitérios de mamíferos, por exemplo. E esses animais estão todos misturados, desse jeito aqui. Aqui você tem cavalos, roedores, tudo misturado juntinho. Então, com certeza, eles não simplesmente foram e decidiram morrer todos juntos. O que foi que misturou os ossos deles e os colou juntos? Só pode ter sido uma catástrofe que arrastou todos ao mesmo tempo. Exatamente como o dilúvio faria. Mas eles não creem, mesmo com a camada de giz provando isso. Agora, veja que interessante. Aqui nós temos um cemitério de baleias, localizado ao norte do Cerro Blanco. Neste local existem centenas de baleias enterradas. Você consegue ver uma baleia aqui? E mais outra ali? E sabe o que é interessante? Elas apontam na mesma direção. Ora, será que elas morreram olhando na mesma direção? Isso é catastrofismo. Foram todas enterradas ao mesmo tempo. Isso está em harmonia com o dilúvio da Bíblia. Exatamente. Mas eles não creem. Isso foi por acaso. E, curiosamente, hoje em dia, as baleias não fossilizam. Não. Elas encalham
se decompõem em milhões de pedaços, são imediatamente comidas por outros animais e simplesmente somem. É. Podemos achar até fragmentos delas, mas aqui elas estão enterradas inteiras, instantaneamente, assim como os dinossauros. Você também encontra cemitérios de dinossauros apontando para a mesma direção, assim como troncos de árvore petrificados, todos fluindo na mesma direção. Você também vê peixes assim. Você vê isso em qualquer coisa no registro fóssil. Isso é a prova de que houve uma grande catástrofe. É, como você disse, até mesmo os peixes. Teve que ser algo muito rápido. Um depósito sedimentar enterrou esse peixe no meio do nado dele. E ele tinha que ser privado do oxigênio imediatamente. Do contrário, ele entraria em decomposição. Mas, muito bem. Pergunta 10. Se a probabilidade de qualquer um desses mecanismos ter vindo à existência por acaso, considerando a sua complexidade, é tão infinitamente pequena, até mesmo não existente, então por que a teoria da evolução não é classificada como uma fé ao invés de ciência? Eu acho que nós já demonstramos que sim. É fé. Com certeza é fé. A Bíblia diz: escolham hoje a quem vocês querem servir. Se quiserem servir os deuses que os seus antepassados serviram do outro lado do rio, então sirvam. Se quiserem servir Gaia, a deusa do naturalismo da natureza, então sirva. Mas se quiser servir o Deus da Bíblia, então sirva. Mas agora eu pergunto: existem evidências mostrando que o Deus da Bíblia é real? Sim, e também especialmente através das profecias que confirmam isso. A Bíblia diz: assim os céus e a terra foram concluídos, e todo o exército que neles há. Isso não está em harmonia com o que revela o registro fóssil, considerando a complexidade de tudo? Com certeza, os cientistas têm um termo para isso. Isso aí é complexidade irredutível. Muito bem. Quando a Bíblia diz que no princípio Deus criou tudo, quando a realidade mostra evidência após evidência de que Deus está envolvido na vida deste planeta, que todas as coisas surgiram pelo seu intermédio, quando a Bíblia diz que o planeta está gemendo por causa das circunstâncias geradas pelo pecado, e que este planeta anseia por uma nova criação na qual não haja morte, nada desse tipo. Ora, não estamos pesquisando o DNA hoje na tentativa de desenvolvermos a vida eterna? Sim. É. Mas a vida eterna está nesse livro. Eu acho que eles têm tentado isso desde que a morte foi introduzida. Sim, desde então. Todos querem saber o que causa a deterioração do DNA. E sabe o que é fascinante? O nosso DNA deteriora ao longo do tempo, não é? Mas o nosso espermatozoide, até mesmo na minha idade, é capaz de produzir uma prole viável. O que torna isso possível? O que foi que Deus colocou dentro dessas coisas? Martin, eu cheguei a uma conclusão. Dados todos os fatos arqueológicos, históricos, interpretações proféticas, mais a história da nossa origem, do dilúvio e da Bíblia, tudo isso torna a Bíblia o livro mais confiável do universo, assim como o livro mais atacado também. E na verdade você pode adicionar nesse grupo aí os fatos científicos. Os fatos científicos que nós acabamos de mostrar, eles explicam isso a partir do acaso. Na verdade, isso prova que Deus é o Criador. Deus é o Criador, ao menos na minha opinião. Assim, os céus e a terra foram concluídos, com tudo que neles há. Esse mundo vai acabar logo. E junto com ele vai acabar essa tragédia chamada de pecado. Então haverá novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Não mais haverá dor, sofrimento ou morte. E nós veremos o Criador face a face, o projetista de tudo, aquele componente que eles não querem ver,
que explica como tudo passou a existir e transformado naquilo que vemos hoje. Vamos orar. Amém. Querido Pai, o mundo se esforça para expulsá-lo de cada aspecto da sociedade. E em breve, a humanidade irá perceber que este é o caminho da perdição. Ela cairá numa outra armadilha. Ao escolher seguir uma linha de raciocínio contrária à palavra de Deus. O Senhor nos deu tantas evidências de que a sua palavra é confiável. Ajuda-nos a confiarmos não no homem, mas na tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.